o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, este faço. Quem nunca passou por isso? A gente sabe, estuda, revê várias coisas, volta um pouco para a infância, fala, não, agora eu tenho filhos, eu não vou repetir os erros que meu pai, minha mãe cometeu comigo. E a hora que a gente vê, está fazendo a mesma coisa. Ou de repente a gente estuda e fala, não, eu tenho um projeto, eu sei que se eu fizer isso vai dar certo, eu vou crescer, eu vou expandir, vou melhorar, mas não vai. Não vai, aparecem outras coisas. O que é que faz com que a gente não consiga fazer as coisas que a gente se propõe a fazer? Ou que a gente faça coisas que a gente sabe que não é mais para fazer? E que acaba ferindo e machucando quem está do nosso lado, principalmente as pessoas que a gente mais ama. Bom, aí eu vou colocar aqui para vocês, contextualizando, porque eu sou médica, tá? A gente trabalha muito com saúde mental e basicamente o cérebro é um órgão que existe no corpo. Da mesma forma que a gente tem um coração, tem um pulmão, tem um rim, a gente tem um cérebro. E esse cérebro, ele trabalha com neurotransmissores e a gente tem uma unidade dentro do cérebro que é o neurônio. Acho que todo mundo já ouviu falar do neurônio, tá? Que é uma célula do sistema nervoso. Essa célula, ela trabalha... Espera um pouquinho, aqui. Isso aqui é um neurônio visto mais de pertinho. O que ele tem ali? Como que o neurônio faz essa comunicação? Como que ele mexe com as emoções? Através de neurotransmissores. Só que isso aqui é muito específico. Por que eu trouxe isso para vocês? Para vocês saberem que é um órgão que funciona e ele é suscetível à variação desses neurotransmissores. Então tem a ver com hormônio, tem uma série de coisas que vão interferir. Alguns medicamentos também podem auxiliar nesse sentido e aí vai dar uma equilibrada no humor. Agora, se entra uma pessoa aqui e você vê ela andando de muleta, ou de repente numa cadeira de roda, sem uma perna, ou você vê alguém sem um braço, ou você vê a pessoa que não enxerga, é uma coisa relativamente fácil de ver. A gente percebe isso no outro, o outro não precisa falar nada. Mas tem algumas situações, uma pessoa com depressão, a gente não vê, porque o cérebro não mostra nada. Né? Se uma pessoa, por exemplo, surdo, eu acho que a surdez é uma deficiência, acho que é das mais terríveis que tem, porque o surdo, o outro fica irritado com ele, porque ele não ouve, e ele grita, e o outro tem que gritar para falar com ele, e ele continua não ouvindo, então traz aí uma solidão muito grande, e a pessoa acaba não conseguindo mais se comunicar. Muitas pessoas em depressão vão funcionar como se fossem surdas, porque ela está com uma dor que ela não entende e as pessoas chegam para ela e falam, mas olha, você tem uma família fantástica, você tem um trabalho, ela sabe tudo isso. Mas alguma química no cérebro dela não permite que ela mude o humor. Né? Então, muitas vezes, só falar, olha, para com isso. Tem gente que ainda fala que é frescura, que é corpo mole, vai fazer uma faxina que sara, né? Olha, alguns casos pode até ser alguma coisa, uma tristeza, eu vou levantar. Tem às vezes a gente acorda meio triste, fala, não, eu vou tomar um banho, vou no cabeleireiro, vou fazer uma maquiagem, melhora o humor. Isso pode acontecer, mas isso não é uma depressão, tá? A depressão mesmo, grave, uma entidade psiquiátrica, ela precisa de tratamento. Então não é só com conselho, com sai daqui, vamos levantar, abre a janela. Muitas vezes abrir a janela, jogar o sol na cara, olha que dia lindo. Ela sabe que está um dia lindo, racionalmente, mas ela não sente. Então, tomar cuidado com isso, porque são coisas que a gente não percebe. Ninguém que vê um cidadão que está na cadeira de roda, que não tem uma perna, vai mandar ele levantar e sair andando. Vai fazer isso. Abre a janela, olha, tá vendo? Você tem uma família linda, levanta aí. Não vai fazer isso. E muitas vezes na depressão a gente acaba fazendo por não enxergar. Então, ter esse conhecimento, eu penso que pode ajudar muito. O que você tem que fazer, então, se a pessoa está lá triste, chateada? Falou, olha, talvez você precise procurar um médico, mas me avisa se você quiser, estou aqui com você. Entender essa dor, esse sofrimento, porque a pessoa tem que querer ir mesmo. Né? Porque Jesus perguntava o que você quer, ele não fazia nada, porque isso seria uma invasão. Mas a pessoa, chega um momento, ela vai perceber, fala, poxa, eu acho que eu preciso mesmo de ajuda. E é o momento que você pode estar ali do lado, e ela sabendo que tem alguém do lado, ela vai ficar mais confortável até para solicitar essa ajuda.
Outra coisa que eu trouxe várias coisas para vocês, da parte médica, para vocês entenderem um pouco o porquê que a gente não consegue algumas coisas, do ponto de vista emocional. Vocês sabiam que existe uma inteligência hormonal? E a mulher é muito suscetível, basicamente a mulher, tá? Existe uma inteligência hormonal, porque a mulher cicla. O homem não cicla. O homem começou a produzir hormônio, a testosterona, ele fica constante. Então, o humor no homem é um pouco mais constante. A mulher, ela oscila todo mês, né? Então, olha só que interessante. A mulher está lá no primeiro dia do ciclo dela, dia 1. Aí ela está lá na TPM, algumas têm, outras não, mas ela vai indo para uma fase até no período fértil dela, tá? O que quer dizer isso? Olha como a natureza é sábia. Esse período fértil é como se a mulher estivesse disponível a procriar. Então, o humor dela é mais resistente, vamos colocar assim, ela não é tão sensível, ela é mais brincalhona, ela está mais disponível para sair, ela é mais alegre, ela está mais disposta, vamos colocar assim. Está mais alegre, mais receptiva. Depois que ela passa essa fase da ovulação, é como se ela pudesse estar grávida, certo? O que o cérebro faz? Agora você fica em casa. Agora você não sai mais. Aí a mulher fica mais caseira, mais introspectiva, ela fica emocionalmente mais sensível. Isso acontece em todas as mulheres, algumas mais, outras menos. Tá? Por que existe TPM? Você sabe o que é TPM, né? Aquela fase pré-menstrual, onde a mulher pode passar por uma tensão. Isso também oscila por conta dessa oscilação de hormônios. Por quê? O neurônio tem receptor desses hormônios. Por isso, na menopausa, a mulher também muda o humor dela. Ela fica mais cansada, ela fica mais caseira, ela não quer sair, ela come mais, fica mais mal-humorada. Então, várias coisas mudam por conta da menopausa, por falta desse hormônio. Entendeu? Que interfere no neurônio. E aí o que eu faço? Depende, né? Algumas mulheres podem buscar um medicamento aí, tem medicamento que ajuda. Tem mulheres que durante o ciclo, nessa fase de TPM, é uma TPM muito intensa, ela fica de cama às vezes. Né? Algumas ficam extremamente irritadiças, assim, tipo surta. Né? Então, cada uma vai ter um tipo, mas saibam, é por conta do hormônio. Mas, parênteses aqui, às vezes a mulher também aproveita essa fase, aproveita inconscientemente, tá? Não é de propósito. Mas ela aproveita, já que ninguém vai dar bola mesmo, que é TPM, ela põe tudo para fora. Aí que ela briga mesmo. Por quê? E é uma coisa que acontece, às vezes a mulher, naquele momento que ela está mais sensível na TPM, ela quer comentar alguma coisa com o companheiro dela. Só que ela está emocionalmente instável, ela está mais chorando, aí o cidadão não dá bola. Tá TPM. Aí aumenta a dor dela, porque ela está sensível, ela quer falar. Aí o outro não dá bola porque está na TPM. Tá, e por que ela não fala quando não está na TPM? Porque ela acha que não precisa. Louco, né? Mas é importante saber disso para a gente poder entender. Exatamente. E aí o que acontece? O homem já não entende. Então ele ignora. A TPM ele deixa para lá. Mas a mulher, sabendo disso, ela já pode avisar ele. Falar, olha, me deixa quieta. Não pergunta, me deixa. Estou fechada para balanço, 3 dias já passa. Então é o momento dele entender essa fase dela e não provocar, né? Não provocar, não é que eles provoquem, mas aquela, eu só quero um abraço. Outra coisa, a mulher também precisa aprender a pedir, né? Às vezes ela está carente, ela precisa de um abraço, fica lá quieta esperando, ele não vai com medo de levar uma mordida. E ela só quer um abraço. Então, se você quer um abraço, aprenda a pedir. Ou chegue e abrace. Porque o outro não vai te empurrar, ele vai retribuir. Mas é importante tomar uma atitude aí. Bom, aí tem outra questão também que a gente não controla muito. É saber que isso existe. Porque a tendência do ser humano é achar que todo mundo é igual. Então eu faço uma coisa, eu penso assim, eu imagino que todo mundo vai pensar como eu.
Então, tá lá, uma pessoa tá precisando de ajuda, eu vou lá e ajudo. A outra tá precisando de ajuda, eu vou lá e ajudo. Muitas vezes eu faço isso imaginando que quando eu precisar, vão fazer isso por mim também. Só que não, tá? Cada um faz e o outro pode ou não fazer. Às vezes a gente faz demais para o outro e não perguntou se o outro queria. E aí o outro vai ficar bravo, porque você interferiu no livre-arbítrio dele, você se intrometeu, e aí pode não ser tão agradável essa situação. Né? Então, é importante saber um pouquinho dessas personalidades, mas também tomar cuidado com as nossas próprias atitudes, porque isso pode gerar conflito. De novo, Jesus perguntava, o que você quer? Ele não saía fazendo por mais conhecimento que tivesse e por mais sabedoria. Ele sabia exatamente o que cada um precisava. Ainda assim, ele perguntava. Respeito e outras. Fazer sem o outro pedir é complicado. Né? Eu não queria isso. Né? Então, assim, para formar personalidade, a gente tem o temperamento e o caráter. Temperamento nasce com a gente. Somos assim. Então, basicamente, tem dois tipos de temperamento. Tem um temperamento que é a pessoa mais agitada e tem aquela pessoa que é mais tranquila. A pessoa que é mais agitada, isso é genético, tá? Nasce com a pessoa. Ela naturalmente é agitada. Então, tem criança que nasce ligada no 220. É dela. E tem criança que é mais tranquila. Aí sofre influência no caráter da educação que recebe. Imagina uma criança que é tranquila e os pais têm horário para isso, horário para aquilo, vamos correr, vamos. A criança vai aprender a ser agitada, mas a natureza dela é ser tranquila. E tem o contrário, aquela criança que é mais agitada, mais ativa e ela é obrigada a ficar sentada no sofá porque tem que ficar ali e não pode sair, toda hora está de castigo. Então, é complicado nesse sentido. Então, quando a pessoa chega com um padrão de personalidade, a gente sabe que isso tem muito a ver com a forma como ela foi educada, tá? Então, as pessoas reagem de algumas formas, muitas vezes não porque querem, mas porque aprenderam assim. A família é assim. Vou dar um exemplo bobo. Imagina uma família que todo mundo fala alto, bastante expansivo, mexe o braço, não sei o quê. E aí uma outra família que é mais quieta, fala mais baixo, tudo é silencioso, 8 horas da noite está todo mundo dormindo, né? Aí um de um lado e outro do outro resolve se relacionar. Esse que fala alto, aquele outro que fala baixo, parece que não quer falar nada. Fala para fora. Já ouviram isso? Ou aquela pessoa que é mais quieta vai se relacionar com outra que é mais expansiva, parece que está agredindo. E outro dia eu estava na Liberdade, tem bastante chinês ali, né? O chinês, ele fala alto. E eu não entendo a língua, mas eu estava vendo dois conversando, parecia, de costas, parecia que eles estavam brigando. A hora que eu virei, eles estavam só conversando. Mas o tom, a entonação de voz e a altura, né? O tom, estava muito alto. Parecia mesmo que eles estavam brigando, não vão sair no tapa aí, mas não, estavam só trocando ideia, conversando, né? E tem algumas pessoas que falam baixinho e a outra não ouve e se sente ofendida, e o contrário, né? Mas isso tem a ver com a educação de cada ambiente. A pessoa, e eu sempre falo, a criança, ela vem de um ambiente onde aquilo para ela é comum, independente de ser bom ou ruim. Aquilo é o que ela conhece. Ela não tem juízo crítico, isso é bom, isso é ruim. Ela está aprendendo. Mas aquilo que ela conhece é o que ela aprende a conviver, é o que ela espera. Isso é comum. Depois de um tempo, esse comum para ela é o normal. Então, muitas pessoas encaram algumas situações como normais, mas outras falam, gente, que absurdo, como ela pode achar normal isso? É porque para ela aquilo é comum. Entenda, se não desperta um mecanismo de defesa emocional, ok. Não quer dizer que ela goste, não quer dizer que ela ache legal, mas ela está acostumada com isso. Então, imagina assim, uma menina que tem um pai que ele bebe alcoolizado e ele fica agressivo quando bebe.
Então ela sabe que ele voltando do trabalho, passa no bar, chega em casa alcoolizado. Chega em casa, grita com todo mundo e se bobear, bate nas crianças, bate na mãe também. Esse é o ambiente que ela está crescendo. Quando chega no final da tarde, próximo do horário do pai chegar, ela começa a ficar com medo, porque pode sobrar para todo mundo, que o pai vai chegar alcoolizado. Ela está nessa expectativa. Se o pai não chegar alcoolizado, ela ficou esse tempo esperando. Concorda? É como se ele tivesse chegado. Ela ficou esperando. Ele não chegou, ok. Beleza, passou. Mas a expectativa é o que gera as emoções, é o que depois vão ter gatilhos prejudicando. Então tem pessoas que passaram por uma situação assim, quando está chegando no final da tarde, começa a dar uma ansiedade. Um nervoso, ela não sabe por quê. E aí quando a gente começa a conversar em terapia, etc., ela lembra que é o horário que o pai ia chegar. Né? E aí a gente consegue entender porque ela fica agitada, ela tem algumas aflições, ela fica agressiva com as crianças, ela não sabe por quê, não tem explicação lógica, mas tem aí uma situação da infância, da expectativa de chegar e acontecer alguma coisa. Bom, essa criança, que é comum e essa situação depois fica normal, quando ela cresce, meio que é um padrão que ela vai buscar. Vocês já viram, por exemplo, meninas, né, de pais que bebem, a chance dela se relacionar com um cidadão que bebe? A gente pensa assim, não, nunca ela vai fazer isso. É comum. Aí você pega uma mulher que está se relacionando com um cidadão que bebe e você pergunta da mãe dela. Também, o pai bebia. Às vezes o pai e a mãe bebia. Aí você vai lá, o vô e a avó bebia. Porque, querendo ou não, o álcool, ele dá uma placada, ele dá uma relaxada. Né? Que é terrível, mas é um vício. E na palavra, eu vou colocar aqui para vocês daqui a pouco, está em Gálatas 5,19, né? É obra da carne. Mas o caráter aqui, né? Falando da personalidade ainda, o caráter tem a ver com as vivências infantis, isso que eu estou falando para vocês. Então, vou dar um outro exemplo bobo. Tem um amigo que ele costumava chegar em casa, o filho dele era bebê, tinha aquela coxinha gorda. Aí ele ia lá e dava uma mordidinha na coxa da criança. Mordidinha para ele, para a criança doía. Essa criança cresceu e quando ela tinha lá uns 5, 6 anos, na escola ela mordeu a bochecha da amiguinha. Só que era a amiguinha que ele mais gostava. E aí imagina, os pais da outra criança chegam, a menina levou uma mordida aqui, fica marcado o dentinho, né? Depois passa, mas na hora fica, assusta. E aí a escola mandou chamar, o que aconteceu, não sei o quê. E aí era porque ele tinha esse hábito. Então, para a criança, esse hábito de dar uma mordidinha na coxa era uma demonstração de afeto. Né? Então, e na verdade era o afeto. O pai estava demonstrando um afeto, só que com mordidinha. Para o pai não doía, mas a criança doía. Só que para ela, independente da dor, ela estava lá agradando a melhor amiguinha dela. Né? Ela assim, tinha alguma coisa com essa criança? Não, era a melhor amiga dela, sempre juntos. Aí, como ele gostava muito, ele deu uma mordida bem forte. Porque a gente faz isso, né? A gente vai abraçar uma pessoa que a gente gosta, a gente abraça bem forte, não faz isso? Ele foi dar uma mordida bem forte. Vale a pena brigar com essa criança? Não, tem que ensinar. Na verdade, ela está aprendendo de uma forma equivocada. E criança aprende muito mais pelo que ela observa do que pelo que ela ouve. Então não adianta você dar um sermão na criança. Adianta porque a hora que você está dando um sermão, você mesmo se acalma, não sai gritando. Isso é uma coisa legal. Explicar para a criança por que você ficou bravo. Mas ela vai aprender muito mais no comportamento do que na audição, até porque a criança não tem um contingente grande de vocabulário, ela não tem interpretação de texto. Às vezes ela ouve, mas ela não entendeu exatamente o que quis dizer. Para a criança, assim, tá gritando, tá bravo comigo, fiz alguma coisa errada, ou tá mais calmo, tô de boa. Então, quando a gente vai explicar para a criança por que ficou bravo, a gente está mais calma. Aí a criança calma. Não quer dizer que ela entendeu uma palavra do que você disse. Mas... E às vezes a gente coloca a criança de castigo, assim, muito tempo. 1 semana.
Uma semana para criança é infinito. Criança não tem noção de tempo. Então você fala assim, olha, eu vou te dar uma bicicleta no Natal. A gente está em agosto. Ela encostou a cabeça, levantou, já é Natal? Não. Natal é no final do ano. Ela dá um cochilo enquanto com você amanhã, já é Natal? Não, não é Natal. Porque ela não tem essa percepção, ela fica perguntando toda hora. Você fala, a gente vai viajar a tal data. Já é hoje? Não, não é hoje. Ela dorme, já é? Não, não é. Para. Aí o adulto vai ficando irritado. Mas porque a criança não tem essa percepção de tempo. O cérebro da criança está amadurecendo. Então a gente, enquanto criança, ouve muitos nãos que a gente não entende. E quando chega na fase adulta, muitas vezes parece que o outro vai falar um não, vai dar uma bronca, isso gera uma aflição. Bom, vivência tem a ver com o afeto e a memória. Por exemplo, tem pessoas que, se entrar aqui no ambiente, vai prestar atenção na janela, no ventilador, no tipo de luz. E tem pessoas que não observam nada. Uma vez a gente foi fazer um trabalho, uma prática, né? Numa equipe de saúde da família, várias equipes. Então tinha lá médico, enfermeiro, assistente social, auxiliar de enfermagem, agente comunitário, tinha toda a equipe de saúde. E a gente fez uma prática assim. Colocou um boneco no meio da sala, estava todo mundo em círculo, e a gente falou para eles, desenhe o que você está vendo. Só isso. Um bonequinho em cima da mesa. Algumas pessoas, era uma Minnie, tá? Teve uma pessoa que viu a Minnie e desenhou uma montanha-russa. Falou, o que tem a ver a montanha-russa? Aí ela explicou, não, que a Minnie me lembrou a Disney e aí me veio a lembrança da montanha-russa que ela achou encantadora. A outra pessoa começou mais detalhista, começou a desenhar a orelha da Minnie e aí não deu mais tempo, teve que trocar. Ela começou. Uma outra pessoa desenhou a Minnie, quem estava atrás da Minnie, a janela, a cortina, né? Então, assim, cada um tem um ponto de vista em cima daquilo que foi pedido. O que é legal? Essa pessoa que desenhou tudo, a janela, o ar-condicionado, tudo, ela era assistente social. Então, está adequado para a função dela. O assistente social tem que ter uma visão mais ampla do todo. Ele não pode focar só nesse problema. Ele tem que buscar uma solução, mas ampliar a visão dele. E tem pessoas que são mais focadas, tem pessoas que são mais criativas, isso é muito relativo. E no dia a dia, a gente acaba se relacionando com pessoas distintas também. Vai dar confusão? Fácil, né? Bom, aqui eu quero mostrar para vocês como que funciona essas sensações que a gente tem no corpo, o que seria um gatilho emocional. Então, alcança aqui. Não vai chegar lá. Bom, mas aqui a gente tem, não sei se vocês vão conseguir ver, mas vocês já ouviram o ditado que fala assim, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça? Já ouviu? Ou um outro, para quem não ouviu esse, que é mais do interior, mais antigo assim, gato escaldado tem medo de água fria. A ideia é a mesma, tá? Uma vez que você já levou uma mordida de cobra, você ou o cachorro no caso, você jogar uma linguiça para ele, num primeiro momento, aquela linguiça vai lembrar a cobra, ele vai sair correndo. Então aqui a gente tem um cidadão olhando a cobra, tá? O olho, ele percebe a cobra, e vai mandar a informação para o cérebro, tá? Uma vez que chega no cérebro, ele vai para uma área que deflagra o nosso mecanismo de defesa emocional, que é a amígdala do cérebro. Então a gente tem no passo 1 o olho, no passo 2 o tálamo, que chega no cérebro, o 3 vai para a amígdala. Na amígdala é mecanismo de defesa. Então isso é muito rápido. Então tem que defender rápido. Por que o mecanismo de defesa tem que ser rápido? Imagina que vocês estão andando na praia descalço e vocês pisam em alguma coisa que espeta seu pé. Se você for pensar, é um prego, é um caco de vidro, é um grafite, até pensar, raciocinar isso, já furou o pé, já era. Então você encostou em alguma coisa, na hora você tira o pé. É rápido. Da mesma forma, se você estiver mexendo em alguma coisa no fogão e esquentar o braço ali,
na hora você tira. Aí não interessa se o que tinha na ponta era uma frigideira, se tinha óleo, se tinha água fervendo, voa tudo, porque na hora você vai reagir e defender o braço e tirar. Isso é impulso, não passa pela consciência. Então, o mecanismo de defesa é alguma coisa que não se pensa para reagir, simplesmente reage, tá? E aí, a amígdala, ela passa primeiro, a informação que viu a cobra passa primeiro para a amígdala, porque ela tem que definir que tipo de defesa ela vai ter. Daí, vai para o corpo, da amígdala vai para o corpo. Então, vai dar batedeira, a boca vai secar, todas as reações, o sangue vai para a perna para sair correndo, vai ter uma série, a respiração muda, uma série de reações que vão deflagrar por conta dessa imagem borrada que apareceu na amígdala. Isso que vai para o corpo é o 4. O que é o 5? A imagem que forma no córtex. O que é o do que foi vista aparece depois da sensação física. Então a gente reage muitas vezes com coisas que não estão acontecendo. Vocês já perceberam isso? Que às vezes a gente tem algumas reações que são desproporcionais ao que está acontecendo, né? Mas é muito por conta desse fenômeno aqui. Fala, poxa, mas e aí? Algumas pessoas falam assim, olha, você tem que contar até 10. Conta até 10, né, antes de você explodir, para esta informação formar no córtex e você ter condições de raciocinar em cima do que está acontecendo. Só que se o mecanismo de defesa é impulso, você não controla, por exemplo, você está lá vendo um bolo de chocolate, pessoas falam assim, ai, me deu vontade de comer o bolo. Aí, vontade de comer o bolo? Não é vontade, é impulso. Se você tem vontade, você come um pedaço. Matou a vontade, ok. Se você comeu o bolo inteiro, foi um impulso, porque o que você queria não era o bolo, era alguma coisa que esse bolo estava representando. Entendeu? Não era só o bolo. E aí, o que acontece? Quando a gente tem esses impulsos, e aí fala, não, eu tive vontade disso. A gente troca a palavra, a gente teria que falar impulso, porque a vontade está baixa. Vontade na psiquiatria é uma função do cérebro superior. Só animais superiores têm vontade. Macaco, cachorro não têm vontade, eles têm impulsos, eles fazem as coisas. O ser humano consegue raciocinar e usar da vontade para fazer ou evitar situações. Por isso é importante, eu não tenho vontade de comer tudo que vem na minha frente. Não, eu tenho impulso, a vontade está baixa. Onde que tem o conhecimento? O conhecimento vai entrar para reforçar a nossa vontade. Entende? Quando a vontade está alta, eu não faço bobagem. Mas eu tenho que saber aumentar essa vontade. Como é que a gente faz isso? Primeiro, sabendo que existe impulso, né? Porque muitas vezes a gente acha que é vontade e começa a se sentir mal. Ai, que péssima pessoa que eu sou, porque toda hora eu tenho vontade de fazer isso. Você não tem vontade. Você está agindo de uma forma inconsciente, com um cérebro instintivo, animal. Por quê? Você não está pensando para fazer as coisas. É animal que não pensa. Bom, e falando de mecanismo de defesa, a gente tem 3 tipos de mecanismo de defesa para proteger as emoções. A gente pode lutar, a gente pode fugir ou a gente pode congelar. Isso é comum para o reino animal. Os animais também têm esse mesmo mecanismo de defesa, tá? Então, se você pegar uma cadela, acabou de ter filhote, a cadela é sua, ela te ama de paixão, mas se você mexer na cria dela logo que nasce, você pode levar uma mordida, porque ela está lá por instinto defendendo a cria dela. Ou você pega lá o seu cachorrinho, na hora que ele está comendo, se ele estava com muita fome, você chegar a mexer no potinho dele, você pode levar uma dentada, porque ele vai te morder. Não é para você mexer, ele está saciando um instinto. Naquele momento ele é animal. E aí, o que acontece? Quando a gente tem algumas situações emocionais, então imagina como eu estava dando aquele exemplo, né? A menina, ela a vida toda esperou o pai chegar, imaginando que ia levar uma bronca, que a mãe ia apanhar, sei lá, um terror muito grande. Chega no final do dia,
Se de repente o companheiro dela foi num happy hour, chegou cheirando álcool em casa, todo o mecanismo de defesa dela, nesse momento inconsciente, pode agir. E ela vai ter o mesmo pânico que ela tinha em relação ao pai, em relação ao companheiro. Né? Porque a situação vira um gatilho. Às vezes ela fica só aflita no final do dia, mas às vezes ela não tolera o álcool, porque o álcool é um gatilho para o neurônio de memória trazer recordações lá de trás. Aí ela pode ficar agressiva, ela vai para a luta, ela pode fugir da situação, não querer mais saber do cidadão, ou ela pode paralisar. O paralisar, quando a gente fala em branco, é a pessoa não saber o que fazer, ela dá branco, ela fica parada. Né? E as coisas acontecem porque ela paralisou. Então, tem mulheres que são vítimas de estupro. Isso é muito interessante. Por quê? E é interessante. A mulher foi estuprada, dali a pouco foi estuprada. Falei, gente, como que isso é possível? Né? Tem umas que nunca foram, mas algumas que são, e são de novo, e são outra vez. Gente, é porque a reação dela de defesa é paralisar. Ela paralisa, ela fica sem reação. Ela não grita, ela não sai correndo, ela não briga, ela paralisa. E o outro aproveita, né? Então, é complicado isso. Mas trabalhar e entender esses mecanismos de defesa também é importante. Bom, aqui agora eu vou falar um pouquinho, como eu estava colocando. Personalidade tem a ver com a educação, tudo isso envolve vocabulário, envolve várias coisas. Tem pessoas que, dentro do núcleo familiar, tem uma forma de se expressar. E aí vai para outro núcleo familiar, né? A esposa traz o outro grupo familiar com outra forma de se expressar. Isso pode dar confusão, tanto em núcleos familiares como em comunicação homem e mulher. Mulher às vezes fala uma coisa imaginando que o outro está entendendo, mas o outro às vezes não está entendendo, ele só não sabe que não entendeu. Ele ouve e acha que entendeu. Um exemplo bobo é assim, a mulher chega e fala para ele assim, amor, o que você quer ganhar no Dia dos Namorados? Aí ele fala, nada, não precisa se preocupar com isso. Mas já que ela perguntou, ele pergunta também, e você? Não, nada. Ah, então tá bom. Os dois responderam a mesma coisa, certo? No dia, ela chega e traz uma lembrancinha para ele. Ah, nossa, amor, não precisava. E ele não comprou nada. Só que ela vai ficar chateada porque ele não comprou nada. Mas ele não comprou nada porque ela falou nada. Foi a resposta dela. E ele entendeu o nada. Só que o nada que ela falou é o mesmo nada que ela agiu. Nada muito importante, nada muito caro, nada muito trabalhoso, não um nada seco. Só que ela falou nada. Né? Vai dar confusão? Vai. Ele vai entender? Não. Por que você está bravo? Foi você que falou. Ah, mas, poxa, você nem lembrou. Então, fica complicado. Então, ajustar essa comunicação é importante. Depois de alguns anos, o casal acaba se ajustando. Mas saber disso antes já ajuda muito. O outro não é obrigado a falar. E mesmo eu atendo, às vezes, casais de muitos anos de relacionamento, 15, 20 anos, a mulher fala, mas ele não sabe que eu não gosto disso. Você já falou para ele que você não gosta? Não, mas ele está comigo há 20 anos. Mas se você não falou... O que você faz para mostrar para ele? Aí eu fico emburrada, faço careta, fico séria. Ele vai achar que é gases, ele vai achar que é TPM, ele pode achar qualquer coisa. Se você não falar, ele não vai saber. Né? Em relação, eu coloquei ali algumas coisas para eu lembrar, mas do café. Às vezes o cara tá lá trabalhando muito em casa, né? Agora o home office é muito comum. Aí ela chega, amor, quer um café? Vamos tomar um café? Aí ele fala, não quero. Aí ela fica chateada. Mas fica chateada por quê? Ela convidou ele para tomar um café. Ele não quer café. O que ela queria? A companhia dele. Mas ela não falou. Ela podia falar assim, então eu quero a companhia. Se eu pegar um café, eu posso sentar do seu lado? Eu posso trazer um café para nós aqui? Ou eu quero um café, eu posso tomar do seu lado? Ou vamos comigo, me faça companhia, eu quero a sua companhia no meu café? Não, mas ela não fala, por quê? Não entende. Isso que eu quero que vocês percebam, a mulher não percebe isso.
E aí esse outro exemplo que eu trouxe aqui é bem ilustrativo, nesse sentido de flores de surpresa. Imagina duas amigas conversando e elas falam assim, nossa, eu ia ser a mulher mais feliz do mundo se o meu marido me desse flores de surpresa. Ah, mas pede para ele então. Ah, mas se eu pedir, ele vai dar porque eu pedi, não vai ser surpresa. Tá, mas então a surpresa é mais importante? Ah, a surpresa é mais importante. Tá, e se ele chegar aqui agora e falar, amor, tenho um mês de viagem na Europa agora, vamos pegar tudo e vamos embora agora. Não, mas agora? É agora. Não, tem que fazer a mala. Não, a gente compra tudo lá. Não, mas agora, não dá, eu tenho que ir para casa, eu tenho que estar comendo o cachorro, eu tenho que ver quem fica as crianças. Não dá. Não, pera, você não falou que queria surpresa? Que a surpresa é maior que essa? Não, pera, tão surpresa assim também não. Não, eu acho que eu gosto de flores. Ah, acho que é flores. Tá, então imagina que ele traz para você um buquê lindíssimo de flores do campo. Ah, flor do campo? Não, flor do campo, de surpresa, hein? Mas flor do campo, não. Ah, você não gosta de flor do campo? Não. Que flor você quer? A rosa. Ai, rosa, esse é o máximo. Então imagina que ele traz um buquê enorme de rosas amarelas de surpresa para você. Ah, não, amarelo não. Tá, então ele te traz, olha, para paz, para um relacionamento feliz, ele vai te trazer um buquê enorme de flores brancas de surpresa. Ah, mas branco? Ah, é muito puro, não. Tá bom, que cor você quer? Eu quero vermelho. Ah, vermelho. Então ele te traz um buquê enorme de rosas vermelhas de surpresa. Não, mas acho que um buquê, não, é muito grande, não vai ter onde pôr, vai ser caro. Tá bom, então ele te traz meia dúzia de rosas vermelhas de surpresa. Não, mas não, acho que não precisa tanto, acho que uma rosa. Uma rosa. Então ele vai te trazer uma rosa vermelha de surpresa. Ah, mas com esse papel... A ideia é a seguinte, a pessoa não sabe exatamente o que ela quer, mas ela cobra do outro que descubra. E a culpa é do outro. Então é importante refletir, quando a gente se comunica, qual foi a causa da discussão, da briga ou do desentendimento. Muitas vezes a gente atribui ao outro um vazio que o outro não vai preencher. Né? Não tem como o outro preencher esse vazio aí. Vamos aqui. Bom, aqui são as áreas do cérebro. Isso aqui é bem legal, porque o olho, ele olha. Quem vê é o cérebro. Então, assim, a gente tem o nervo óptico, só que o nervo, ele traz a informação do que está sendo visto aqui, através da luminosidade que entra, e manda para o cérebro. O ouvido, a mesma coisa. O nervo auditivo, ele percebe o som e leva para o cérebro. É o cérebro que vai interpretar isso daí. Se eu estivesse aqui falando, sei lá, japonês para vocês, alguém entende japonês aqui? Se eu estivesse falando japonês, vocês não são surdos. Mas, bom, ela está falando alguma coisa, mas para mim não faz sentido nenhum. Não fazer sentido e não ouvir é a mesma coisa para o cérebro. Não fez sentido, igual não ouviu. E aí ele não vai guardar, não vai ter isso na memória. Depois, como ele guarda, depois pode ser que ele, entendendo, faça algum juízo daquilo, pelas figuras, pelos gestos, sei lá. Ele pode até ter uma interpretação disso, mas ele não vai entender, né? E aí, as interpretações vão variar de acordo com o que aprendeu, como que foi essa evolução do cérebro. Então, tem uma coisa que a gente sente, a gente percebe e aí representa no cérebro se aquilo é bom ou não, né? Então, julgamento é ruim? Com certeza, mas a gente não pode tirar todo o julgamento, senão a gente bebe água sanitária achando que é água. Água sanitária não é água, aguardente não é água, né? Então, um pouco de juízo crítico a gente tem que ter. Julgamento não é juízo crítico, tá? A gente não deve discriminar. Mas fazer o juízo crítico é importante. E aí, como eu estava colocando aqui para vocês, Mateus 12, 33, ele fala assim, ou
fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou fazer a árvore má o seu fruto mau. Porque do fruto se conhece a árvore. Então, o cidadão, ele tem muitas características da família de origem, né? E ali tem aquela família toda ali com óculos. Perceba que até o cachorro usa óculos. Ele acaba adquirindo o padrão de comportamento da família. Quando eu fiz o curso de homeopatia, existe homeopatia veterinária, né? Então os animais também podem ser tratados com homeopatia. E uma coisa que o professor sempre lembrava, assim, muitas vezes o medicamento do animal que está sofrendo é o mesmo medicamento do dono. Porque o animal, ele se identifica com uma pessoa na família. Pode ter 10 pessoas na família. Tem uma pessoa que ele se identifica. Aquele é o dono dele. E muitas vezes o padrão de comportamento que faz esse animal sofrer é a mesma coisa do dono. Tem uma sintonia nesse sentido, né? Aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Tá vendo essa figurinha de baixo aqui? Tá o cidadão lá, pedreiro, o pai e o filho observando. O filho está observando e ele imagina que quando ele crescer ele vai ser pedreiro igual ao pai. Só que o pai está imaginando o filho sendo engenheiro. Porque ele não quer que o filho seja pedreiro como ele. E isso a gente vê nas famílias que muitas vezes o filho objetiva, ele admira o pai e ele quer fazer a mesma, ele quer ser o pai. Ele quer ser admirado por esse pai fazendo a mesma coisa. E às vezes o pai briga com ele porque quer que ele seja outra coisa. Só que essa criança não sabe o que é ser engenheiro. Não faz parte da vida dele, ele não sabe o que é isso. Ele sabe quem é o pedreiro, que é o que ele quer ser. Então quando a criança fala assim, eu quero ser pedreiro igual você, quer dizer, eu te admiro. Só que às vezes os pais não entendem assim, né? Para! Lógico. Nessa idade ele vai querer ser igual ao pai. Ele crescendo mais um pouco, talvez ele queira ser engenheiro. Mas às vezes a gente briga porque não dá esse tempo de compreensão para a criança. Né? Então aqui, eu trouxe aqui para vocês obras da carne, porque são várias, né? Inimizades, desavença, tá tudo listado. Ira, egoísmo, dissensão, facção, glutonaria, bebedice, lascívia, pornografia, tudo ali. Ali não diz o que é pior do que o quê. Não tem uma ordem. Isso aqui é pior que aquele. Não. Eu interpreto isso? Quando a gente vai para a obra da carne, entenda que isso é uma busca de um prazer imediato. Todas essas situações dão um prazerzinho momentâneo. Não são legais, mas trazem isso, uma satisfaçãozinha momentânea. Então, se o indivíduo tem um sofrimento, ele tem uma angústia, obras da carne funcionam como uma válvula de escape. Então, ele vai beber, ele vai comer, ele vai ter sexo, ele vai fazer fofoca, ele vai brigar com alguém. Porque na hora que ele faz isso, a energia expande e ele acalma. Né? Ele acalmando diminui a tensão, por isso é uma situação de prazer. Mas a gente entendendo as situações que pegam, o que incomoda, fazendo uma autoanálise, olhando para dentro, briguei com tal pessoa, o que aquela pessoa me incomodou. E aí vocês vão perceber que a gente se incomoda com poucas coisas. E por serem poucas coisas, a gente não traz à tona, porque parece que não vale a pena. Então a gente vai colocando embaixo do tapete. Então um exemplo que eu sempre coloco é assim. Imagina que eu chamo vocês para fazer uma caminhada. E eu falo assim, eu vou passar na sua casa às 5 horas da manhã. A gente vai caminhar o dia inteiro descalço. Sentir a terra, legal. Vamos lá, gente. 5 horas da manhã descalço eu passo na casa de vocês. E a gente começa a andar. Concorda comigo que ninguém vai sair chutando pedra? Sabe que vai andar o dia inteiro? A gente vai andar na grama, tomando cuidado, né? Por mais cuidado que tome, andando descalço o dia inteiro, no final do dia, o pé não está inteiro. Ele está meio, né, prejudicado. Mas foram as pedras grandes? Não, foram as pequenininhas. Então eu sempre coloco assim, um sofrimento tem a ver com um baú de picuinha. Coisinhas pequenas que a gente vai acumulando. No Sermão do Monte diz assim, se vocês olham para a luz,
o seu corpo estará em luz. Se você olhar para as trevas, o seu corpo estará em trevas. Então, o olhar tem a ver com o pensamento. Se eu penso em coisas boas, o meu corpo se ilumina, tá? Mas se eu pensar em coisas ruins, o meu corpo vai para a treva, ele começa a sofrer. O que eu coloco é assim, se você tem uma referência disso, toda vez que vem uma picuinha, ele vai apagar uma lampadinha. Não apaga tudo, apaga uma lampadinha. Aí você tem que parar, refletir que lampadinha foi que apagou e por quê. Que picuinha foi? Aí você chega na pessoa e fala, olha, poxa, aquilo que você fez, eu entendi assim. Tem uma vez eu encontrei um amigo que fazia muito tempo que eu não encontrava, e ele tinha pintado assim o cabelo dele, a pontinha de loiro. E na época o KLB, não sei se vocês conhecem, mas estava fazendo muito sucesso. É um conjunto popular, né? Era adolescente. Minhas filhas ouviam isso o dia inteiro, então para mim era tranquilo, eu achava legal. Mas eu encontrei com ele, fazia um tempo que eu não encontrava, falei, nossa, quanto tempo, não sei o quê, e ele contando, nossa, seu cabelo ficou ótimo, parece o KLB. Quando eu falei isso, ele fechou o tempo na hora, ficou sério. Aí eu olhei e falei assim, nossa, na hora eu pensei, acho que ele deve estar com algum problema, lembrou de alguma coisa. E até, como a gente é amigo, fazia tempo que eu não encontrava, falou, cara, você fechou o rosto, assim, você tá com algum problema, precisa de ajuda? Ele falou, pô, você me comparou com o KLB? Ele falou um monte, ele ficou muito ofendido. Falou isso, deixei ele falar. Falei, tá. Eu entendi que você não gosta, mas eu não sabia. Eu não sabia que você não gosta deles. Minhas filhas ouvem, eu não tenho nada contra. Eu acho legal. Então, vindo de mim, foi um elogio. Poxa vida, não sei o quê. Ok, agora eu sei que você não gosta. Imagina que eu não tivesse perguntado nada. Ele ficou sério, né? E eu falei, nossa, acho que ele lembrou de alguma coisa, deixa eu ir embora, tô atrapalhando. E fosse embora, talvez eu nunca mais encontrasse com ele, ou se encontrasse, ele ia mudar de calçada. Ele não ia querer mais me ver, nunca mais. Porque é como se eu tivesse ofendido muito ele. Mas o fato de eu ter perguntado, nossa, você ficou sério, aconteceu alguma coisa? Deu a oportunidade dele falar, senão eu não ia saber. Né? Então, falar o que a gente sei, falar, olha, você falou isso, eu fiquei chateada. O que você quis dizer com tal coisa? Às vezes a gente fica chateado, mas não fala nada, e às vezes o outro nem sabe o que falou, nem sabe o que fez. Às vezes não é nem fala, é comportamento. Faz alguma coisa no impulso ou no inconsciente e a gente fica chateado com o comportamento do outro, né? E às vezes em casais. Eu sempre falo assim, casamento é de Deus e é só por Deus. Porque um vai servir para ajudar o outro a evoluir. Em Mateus 10:34 não diz? Os maiores inimigos vão estar dentro do seu lar? Por que isso? Para que você evolua. Se for só um colega de trabalho, você troca de trabalho. Se for um amigo, você troca de amigo. Mas se é um companheiro que você decidiu, escolheu para caminhar junto, não é tão simples ficar trocando. Então você tem que rever qual é o comportamento que te incomoda. Esse comportamento que te incomoda diz de você, não tem nada a ver com ele. Ele nem sabe o que está fazendo. Mas a pessoa incomodada tem que refletir por que incomodou. E esse incômodo já fazia parte da pessoa antes de conhecer o outro. Ou seja, o outro serviu de gatilho porque Deus quer que você melhore e evolua cada vez mais. E se não for essa pessoa que você ama, você nunca vai trabalhar isso, né? Então entenda, você ama o outro, é o comportamento que não gosta, é o comportamento que são as picuinhas que eu tô falando. Não é a pessoa como um todo, é uma atitude, uma fala, uma entonação, um olhar. Entendendo um pouquinho como funciona o cérebro, que tem várias coisas que a gente não controla, não quer dizer que então não controlo, tudo bem. Não, tem que exercer, como eu falei, da vontade para manter o equilíbrio. Exercer essa vontade, gente, é ter domínio próprio. Não é? Você tendo domínio próprio, você vai ter mais paciência, você vai ser mais amável, você vai ser alegre. Isso, né? Porque você sabe o que está sentindo, né? E o outro é só
um gatilho. O outro não diz de você, mas se alguma coisa incomodou, opa, peraí, deixa eu ver o que é que está me incomodando. Isso é importante, tá? E é isso.